Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças a Deus, sextou mais uma vez. Estamos na UTI, mas não estamos doentes, ao contrário, estamos tratando o desconhecimento. Hoje aqui, eu trouxe uma pessoa com um tema extremamente interessante. Fora a competência dela, a doutora Vanessa Bispo, advogada, ela veio falar sobre o adultério e suas consequências assim, jurídicas. Hoje em dia, com o número de casamentos e se desfazendo, uniões estáveis, há um autor que diz que as pessoas trocam de parceiro como quem troca de roupa. Isso é uma realidade que o direito precisa se regular, os tribunais precisam regular. O currículo dela é tão bom que eu vou deixar ela mesma assim, se apresentar. Doutora, obrigado por ter vindo, foi um prazer conhecê-la, viu? Obrigado. Eu que agradeço, doutor Caio. O senhor sabe que vendo o senhor falar, nosso papo também, né? Fora das câmeras, que privilégio. Não, que isso, privilégio. Que honra estar aqui na frente do senhor. Obrigado. Em algum lugar eu li uma vez que uma árvore cheia de frutos, o peso do fruto faz com que os galhos arrastem no chão. Né? E as pessoas humildes, cheias de conhecimento, são assim. E aqueles galhos que não têm fruto ficam altivos. O senhor é realmente obrigado, um pouco elogio, bom, gostei de muito, verdade, muito, assim, muito obrigado. Eu ouvindo o senhor falar agora, eu me lembrei disso, porque obrigado. assim que eu estou vendo o senhor. Fico honrado com o elogio, que gostoso a qualidade do elogio. Com o senhor. Mas igualmente, como ele disse, eu vendi uma empresa e eu abri o canal para tentar, não tem outro objetivo aqui, a não ser disseminar assim, conhecimento, coisas que ajudem as pessoas, que a gente possa discutir, falar e principalmente a gente aprender com essas coisas. Não tem essa informação, é conhecimento. E assuntos práticos, para que as pessoas possam melhorar. Eu tenho uma tese de que cada vez mais se tem mais informação e menos conhecimento, né? Em profundidade. Vendo você falar, eu fiquei pensando, meu Deus, que homem que assim com tanto conhecimento, tão humilde, tão gostoso de conversar, que isso é um privilégio. Obrigado. Eu te agradeço muito. Mas está falando, né? Assim, como é que você chegou aqui hoje? Assim, da onde você vem? Que faculdade você fez? Como é que você chegou nesse tema hoje Vamos lá. Que você atua? Eu fiz PUC de Campinas, me formei em 99. De lá, de Campinas, vim para São Paulo, fui trabalhar no Matos Filho, que é um escritório que eu amo de paixão, assim, eu tenho um super orgulho de falar que eu comecei a minha carreira no Matos Filho. Que bonito. Tirando a parte de estágio, né, um escritório que cresceu muito e de verdade, eu me sinto até um pouco de lá, porque é um escritório realmente diferenciado. Do Matos Filho, trabalhei na Globo, trabalhei em algumas empresas, tive o viés da empresa familiar sempre muito forte. A gente estava conversando, né? Fui coordenadora da primeira Câmara de Indenização que teve no Brasil, que foi do acidente da TAM em 2007. E eu acho que a minha atuação nesse trabalho da Câmara de Indenização fala muito sobre mim, que é uma humanização do direito. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar, ser advogada, se o meu lado humano não pudesse falar com força. Que bonito. E uma vez eu ouvi da minha mãe, que não é advogada, minha mãe sempre teve loja, sempre trabalhou com moda, enfim, não é da área do direito, mas ela me falou assim, recentemente, minha filha, não é você, não é o advogado que escolhe o direito de família, é o direito de família que escolhe o advogado. Concordo plenamente. E de verdade, assim, eu fiquei pensativa sobre isso, e é isso. Eu não poderia, assim, eu sou advogada, venho do mundo corporativo, empresarial, mas tenho 48 anos e hoje, na minha vida, eu preciso sentir um propósito, eu preciso ter real noção. Isso é muito legal. De por que eu levanto da cama todos os dias. Então somos dois. Né? Somos do mesmo planeta, então. Que bom. Que bom, porque o seu planeta aí é um privilégio ser do seu planeta. Obrigado. E, enfim, como é que eu vim parar no direito de família? Eu acho que isso sempre esteve dentro de mim.
E aí, há mais ou menos 10 anos, eu também tive a honra e assim, um presente da vida, que foi me tornar sócia do Mário Luiz Delgado. O Mário, Mário, muito obrigada, você sabe o quanto eu te amo, você está no meu coração, meu mestre. O Mário me abriu as portas do escritório, nos tornamos sócios e desde então nós temos um escritório boutique que leva o nome dele e fazemos a área boutique mesmo do direito de família, de empresas familiares, família, sucessões, planejamento patrimonial e sucessório. E para você fazer direito de família, você tem que entender um pouquinho, tentar entender sobre o ser humano. Sim, concordo. Né? Então, não sei se eu expliquei, mas mais ou menos. Sim, muito. O que me vem na cabeça agora é tem um livro coordenado pela Teresa Arruda Alvim, são 2 volumes, aliás, e Direito Jurisprudencial. E ela fala sobre a jurisprudência, né, assim, o atuar do direito sólido e líquido. Então ela fala assim, o direito penal, ele é sólido, você tem os limites ali, né? Você não pode ir além disso. O tributário é sólido, ou deveria ser. Aqui. O direito de família é mais difícil, porque é um direito em que a norma exerce um papel muito pequeno, por isso é líquido. As relações humanas para a solução do conflito são muito mais importantes, sem dúvida, do que a norma, o que não é no penal, por exemplo, e não é no tributário. Exatamente isso. Né? Então é assim, eu poderia dizer o seguinte, você preponderantemente lida mais com o ser humano do que com o direito. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. O nosso presidente do IBDFAM, o Rodrigo, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele chama o escritório dele de Clínica do Direito. Que legal. Justamente por isso. Lindo. Clínica do Direito. Um beijo, lindo. Rodrigo, se você estiver vendo a gente. Lindo. E é muito interessante, porque é isso. É uma clínica. A gente clinica todos os dias. Se imagina. Né? E assim, é muito profundo. É muito profundo, porque você conversa uma vez com o cliente, você conversa 2, você conversa 3, para você começar a entender qual é o caminho mais adequado de você resolver aquele conflito. Porque ele não está ali na frieza da lei, ele não está no parágrafo único do artigo tal do Código de Processo Civil. Né? Ele está aqui dentro. Né? Ele está aqui. O direito de família, ele não é solucionado simplesmente pelo processo civil ou pelo direito civil. Claro, né? A gente tem que ter a norma. É um limite, sim, concordo. Mas a resolução dele vai muito além. Vai muito além. Porque eu fico pensando assim, eu tenho poucos assim, processos de direito de família. Eu tenho até um assistente que toma conta disso, porque ele tem uma empatia muito mais fácil de lidar com as pessoas. Mas eu vejo muito assim, quando um cara traz um processo penal ou tributário, eu acho que importa pouco a história de como chegou ali. O cara, não, porque eu era pequeno, porque eu não tive jeito, eu tive que cometer o crime, porque eu era assim, porque era certo. Ou então, eu não paguei o tributo que a empresa... Cara, isso que não importa, vamos vê-lo aqui. E o direito de família, esse histórico, essa circunstância dele... Importa muito. Importa muito, eu vou voltar ao Ortega, ele tem um outro livro que se chama Meditações do Quixote, em que ele fala assim, ele criou uma corrente que chamaram de circunstancialismo. Ele falava assim, eu não sou eu sou eu e minha circunstância. Então, ele não está falando só da questão histórica, do que você trouxe para chegar aqui. Ele quer falar sobre a circunstância presente em que você está. Tem a questão histórica, mas ele diz assim, você não vai entender o ser humano se você não entender a circunstância em que ele está inserido. E isso vale para o direito de família, porque você pode pensar em circunstância enquanto conceito assim, social, enquanto conceito político, mas ele não quer dizer só isso, ele diz até mesmo na questão humana, da família,
da região onde se mora, o que a pessoa, isso cada um tem uma visão, né? Cada um tem um assim, sabe que eu tenho um sócio que ele não é da área de direito de família e ele fala assim, meu Deus do céu, você ficou 3 horas, você ficou 4 horas, você ficou 6 horas conversando com o cliente. Como assim? O que você tanto falou? Não dá para ser diferente. E vou te falar, Caio, eu adoro, eu amo. Eu amo ouvir histórias, eu amo entender as pessoas. E você deve aprender muito, né? Meu Deus, assim, eu falo, a pessoa que mais se beneficia do meu trabalho sou eu. Que lindo. Porque eu aprendo todos os dias, sabe? A gente, enquanto ser humano, ouvindo histórias, vendo o mundo com outros olhares, com percepções, vivências tão diferentes, né, entre si, até umas maldades, das outras. Tudo. Né? Tudo. Olha, a gente vê assim o melhor e o pior do ser humano. E aí tem um problema, né? Porque nessa área de direito de família, aí a gente começa a achar que o marido vai fazer, o marido, o namorado, vai fazer tudo que a gente vê por aí, né? A gente começa a trazer para a nossa vida também, porque a gente vê de tudo, do pior ao melhor. Eu posso, não, e o que me chamou a atenção, que assim, você me perdoe, eu falo mais do que os entrevistados, mas é assim, tem um livro da Hannah Arendt que se chama Eichmann em Jerusalém. Ela é filósofa do século XX, ela é alemã, foi embora para os Estados Unidos, e ela foi contratada pela revista New Yorker para cobrir o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Eichmann era um cara que era, simplificando, era o contador que distribuía os judeus que iam morrer, aonde iam, essa história toda. E ela foi lá para ver um monstro. Ela falou, pô, esse cara é um monstro. Ele decidia quantos iam morrer, não sei aonde, isso, aquilo. E ela chega lá, ela pega um cara mediano, loirinho, cabelinho liso, óculos redondinho, com uma feição muito, muito calma, muito assim, tranquila, dizendo que eu não cometi crimes nenhum. Eu simplesmente cumpri a legislação do Reich. Ele tinha razão. Ele cumpriu a legislação do Reich. Mas, assim, não há lei que justifique mandar as pessoas para campo de assim, concentração. Aí ela criou seria uma honra te dar esse livro. Ela criou a teoria... É uma honra para mim. Não. A teoria da banalidade do mal. Ela fala assim, o problema não é o mal absoluto. O mal absoluto é um monstro. Você vê e corre. O mal que chega ali, um monstro, você vê e corre. O problema é o mal banal. É aquele que está na outra pessoa, ou às vezes até na gente mesmo, que a gente não percebe. Aquela pessoa que te dá um tapinha nas costas, aquela pessoa que se diz a sua amiga, isso, mas ali dentro está se gestando alguma coisa que às vezes nem a pessoa própria consegue. Então ela fala, o problema é o mal banal, o mal diário. Esse mal que não mostra a cara. Ele só mostra a cara no final, e mesmo assim ele tem pretensões a se justificar. Sem dúvida. O mal banal, eu adoro essa tese. É mais complexa que isso, tá? Mas é assim, resumindo, o mal banal dela é interessantíssimo. Nossa, quero ler esse livro. Não, é assim, é um livro relatório, até é sobre o julgamento, tem uma parte que é chata. Mas quando ela chega no final do livro, ali, do meio pro final do livro, em que ela começa a tratar da banalidade do mal, é incrível. Meu pai dizia sempre, ele falava assim, ó, o problema não é o lobo em pele de cordeiro. O problema é o cordeiro que é lobo. O cordeiro que não vale nada. Exatamente. Eu sempre falo, eu prefiro aquela pessoa que chega, fala, xinga, grita, esperneia, do que aquela que sorri todos os dias, finge que concorda e depois dá uma facada nas costas. Esse é o cordeiro. É o banal do mal, é a banalidade do mal, exatamente. Então, às vezes você fala, nossa, essa pessoa é louca, grita, xinga, vai ao banheiro de porta aberta, dizem, né? É louca, todo mundo é louco hoje em dia, mas todo mundo é louco. Exatamente. Ele se mostra, exatamente, ele mostra a cara. O duro é aquele que se esconde através de sorriso, de gestos bonitos, de uma aparência, né, que nunca é louca, que está sempre ponderada, está sempre sorrindo, nunca reage. Tenha medo dessas pessoas que nunca reagem. Os carrascos de Hitler eram pessoas extremamente educadas, extremamente cultas. E não valiam nada.
Então, eu tô só, é porque me vem Então, na quantas cabeça. pessoas a gente vê aí, estupradores, São gentlemen. criminosos, Sim. que você, meu Deus, você quer levar para tua casa, você quer servir o melhor vinho que você tem, Sim. né, a melhor comida que você tem na geladeira, fazer o melhor chá, ou servir o melhor café, porque aquela pessoa é tão querida, tão boazinha. Mas E às vezes o outro que explode, você fala, meu Deus, essa pessoa é louca, não quero na minha casa, mas aquele lá se mostra. uma das suas especialidades é a questão que o cerne é o adultério. Sim. Certo? Sim. Tá. Nós sabemos que o adultério não é crime, só que eu conheço muito pouco disso. E fico pensando assim, quais são... É uma pessoa que está aqui nos assistindo, que está passando por uma situação de adultério. Está tendo aquele sofrimento típico da situação. Quais são as consequências assim, jurídicas que uma pessoa assim, seja a que foi traída ou a que traiu, pode extrair? Tá, vamos lá. Como você bem disse, o adultério, né, a infidelidade, seja conjugal, porque hoje em dia também tem, né, a infidelidade da internet. Sim, sim. Né? Então, muito bem colocado. Então, a infidelidade não é crime. A fidelidade é um dever do casamento. Estão querendo tirar, não tiraram, espero que não tirem, mas é um dever do casamento. Você tem que ser fiel, né, ao seu cônjuge. Eles estão querendo agora, a reforma do código. Estão discutindo que você tem que ser leal, não necessariamente fiel. Leal ao que você combinou. Então a gente já fala sobre isso, porque senão eu não vou responder sua pergunta. Desculpa, a gente começa a falar. Né? Então, mas eu gostei muito da diferenciação, não conhecia. Então, a infidelidade conjugal não é crime, ela é um dever do casamento, mas a infidelidade, ela pode sim ter consequências jurídicas significativas. Então, assim, vamos lá, vou dar um exemplo, né? Dano moral. Você trai, você causa uma situação vexatória para o seu companheiro, para a sua companheira, para a sua esposa, para o seu marido. Você coloca ele numa situação de vulnerabilidade, de constrangimento, de humilhação. Ele fica em depressão. Se ficar comprovado que esse dano foi um dano significativo e causado pela traição, isso sim é passível de ser indenizado. De ser indenizado, de ter indenização por danos morais. Alimentos, né? Então, tem alimentos transitórios, alimentos compensatórios, que um cônjuge pode dever para o outro, né? Se o credor dos alimentos ele tem um comportamento indigno com o devedor dos alimentos, essa pensão alimentícia ela pode vir a ser exonerada ou ela pode até ser extinta. Olha, te juro por Deus, eu estou aprendendo isso agora. Explica um pouco melhor. Tá. Eu não sabia disso. Eu sou casada com você, tá? Eu ganho mais que você, você ficou lá cuidando da casa enquanto eu trabalhava, então a gente se separou e eu te devo pensão alimentícia. Só que você teve um comportamento indigno comigo. Quase que, por exemplo, na sucessão, se você manda matar o pai, você teve algum comportamento indigno comigo. Se eu já te pago a pensão, o seu comportamento indigno, e aí a gente teria que entrar num tema que não vai dar pra gente, enfim, esgotar aqui, que é o que é comportamento indigno. Claro, claro. E aí você vai ter que olhar caso a caso. Sim. Como esse comportamento indigno afetou a pessoa que foi atingida por ele, né? No caso, o devedor dos alimentos. Sim. Mas esse devedor, ele pode ser exonerado de pagar a pensão pelo comportamento indigno do credor. Gente, maravilhoso. Olha, sinceramente, eu desconhecia isso. Vocês que estão vendo, eu conheço, não no métier profissional, mas eu conheço muita gente que passa por isso.
Muita Isso deve gente. ser muito assim, comum. Eu tenho uma cliente que o marido traía ela à torta e à direita. Infelizmente, ela contraiu HPV. Nossa, meu Deus. Eu não entendo da área médica, até me ajuda aqui nesse raciocínio, se você puder, mas eu sei que ela continuou com HPV e ele se curou. E ela, por conta de ter continuado com HPV, precisou tirar trompa, útero e ovário. Ou seja, acabou ali qualquer chance dessa mulher de voltar a ser mãe. Meu Deus. Passou por uma cirurgia. Olha o constrangimento, a depressão, ficou em depressão séria. Imagina. Então, como que esse sujeito que traía ela à torta e à direita, assim, por mim, eu, Vanessa, né, falando, a traição é inaceitável. Sim. Mas traiu sem proteção. Eu falei isso porque parece que a gente está banalizando a traição quando a gente fala, pode trair desde que se proteja. Não, eu entendi então, a sua posição. Claro, não seria traiu isso. Desprotegidamente, passou HPV, a mulher teve que interromper qualquer capacidade reprodutiva dela a partir dali, porque ela tirou trompa, útero e ovário. Isso daí poderia, né, se ela não fosse uma pessoa que fosse em médico de uma forma assim rotineira, esse HPV poderia ter se tornado um câncer, ela poderia ter morrido. Sim, claro, claro. Né, e outras doenças venéreas gravíssimas. Como é que isso não vai ensejar um dano moral? Não, eu concordo, assim, quando eu vejo muito na sua fala, e em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com você. Isso não é ser conservador, isso não é ser qualquer outra coisa. Eu quero dizer o seguinte: certos comportamentos por si, porque, cara, se pensar bem, se casa, você vai viver a vida com aquela pessoa, você tá junto com ela, não sei quanto tempo ali, como dizia a minha sogra, Deus a tem em bom lugar, comendo 1 quilo de sal por dia. É uma violação que tecnicamente é você... Pô, a família, se você pegar o Fustel de Colangias da cidade antiga, a família é a primeira organização assim, social da humanidade. Quer dizer, isso tem que ter... tem que ter um peso. Então, você sabe o que me remete esse tipo de coisa? Aquela jurisprudência do STJ que diz que a mera violação do contrato não gera dano moral. Certo? É mais ou menos isso. Você então, trair não gera. Então, mas só que não dá para comparar um contrato de fornecimento de pão com um casamento. Não dá. Não dá. Assim, jacaré e cobra. Eu concordo com você, mas infelizmente. A jurisprudência hoje é necessário um dano externo. É necessário que seja comprovado, não necessariamente externo, mas é necessário que seja comprovado o dano moral, para que tenha ali até um caráter assim educacional, digamos, né? Pedagógico. A função pedagógica. Me fugiu a palavra. Tá. É um caráter pedagógico, né? Então, assim, poxa, expôs, causou um problema de saúde, causou uma depressão grande. Mas quando eu falo assim, esse dano externo, eu quero dizer o seguinte: nós somos casados. Você me trai. Eu não tive nenhum dano externo, a não ser a tristeza da traição. Aqui é meu ponto. Pô, pra que isso? Pra que a traição pela traição não gera. Não gera. Agora, veja, somos advogados. Sim. Se eu me vendi para você como sendo uma esposa fiel, jurei por tudo que é mais sagrado. Brilhante. Né? Ficar com você, ser fiel pro resto da minha vida. Gerei essa expectativa em você. E o que eu fiz, depois de você ter dedicado anos da sua vida, né, a minha, ao nosso casamento, eu te traí e te causei uma depressão porque eu
enfim, não é a palavra que eu quero... É uma tristeza Te profunda. Decepcionei, mas decepcionar eu acho que é uma palavra muito pequena para o que seria a dor. Não sei que palavra eu usaria. Caberia aí, não te cortando, já te cortando, perdão, Imagina. o venire contra factum próprio? O comportamento contraditório? Você gerou uma legítima expectativa em mim que... Eu discutiria isso com muita crença nessa discussão. Entendo, nessa tese. Acho que nessa caberia. Tese. Eu também. Estamos juntos. Mas, veja, a gente hoje vive dias que várias configurações de família são possíveis. Sim. Né? Então, o que é contratado, o que é combinado não é caro. Mas daí a gente está levando os compromissos do casamento para o âmbito privado? Sim. Está saindo do público, ou seja, o Estado não se vez importa mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Minha visão é essa. Não, mas Minha assim, visão é essa. Eu estou assustado com o que você está falando, é porque é isso. É a famosa história do virem-se. Olha. Gente, porque daí... Hoje a gente não fala mais direito de família. A gente fala direito das famílias. Tá. Porque tem todas as configurações que você quiser. Concordo, mas assim, eu não consigo entender a diferença... Entre assim, fidelidade e lealdade? Porque eu te prometo ser fiel, não vou te trair nunca. Eu te prometo ser leal a tudo que combinarmos. Então, se a gente combinou que a gente nunca vai trair um ao outro, que a gente nunca vai ter um relacionamento extraconjugal, se eu te trair, eu estou sendo desleal. Tá bom, mas olha só. A única diferença que eu vejo no que você disse é a natureza da norma que você rompeu. Um é público, outro é privado. Então, quem rompeu o dever do casamento que está no Código Civil é infiel. Quem rompeu pacto privado é desleal. Cada vez mais a jurisprudência está caminhando para falar em lealdade e não em fidelidade. Que interessante, gente. Não tinha ideia disso. O que passou pela minha cabeça, a lealdade seria o seguinte, olha, Isso é como eu vejo, tá? Dentro ali do direito civil, no dia a dia, na prática. Então, assim, a gente vai fazer pacto, a gente vai fazer contrato e a gente tem o dever de ser leal ao que a gente contratou, ao que a gente pactuou. Mas se eu pactuar que eu posso ser infiel, eu não estou violando a norma? Hoje você está violando. Você está falando que a reforma não. Hoje você está violando o dever do casamento. Hoje você está violando. Mas... Se passar a reforma... mas, assim, há quem entenda, gente, não é o meu caso. Adorei. Não é o meu caso. Há quem entenda que caiu em desuso a fidelidade como dever do casamento. Eu jamais. Eu acho que a fidelidade tem que ser um dever do casamento. Eu penso assim, e posso assim estar sendo jurássico, mas é assim. Sei que você, desculpe, mas eu sei que eu vou ser repreendida por muitos colegas, mas aqui eu estou tirando o chapéu da advogada. Não, lógico, claro, mas assim, de verdade, para mim casamento traz a ideia de fidelidade. Para mim união, namoro, para mim tudo isso traz a ideia de fidelidade. Mas somos jurássicos, tá? Não somos os dois, mas assim, senão isso acaba voltando no tempo, naquela época, por exemplo, a Idade Média, ou até mesmo na época dos absolutismos, seja lá o que for, serve para ambos, em que o casamento sempre foi uma questão econômica. Né? Então, assim, a minha família quer que eu me case com você para a gente unir os reinos, ou a gente unir as riquezas e não deixar sair isso daqui, para você não casar com um pobre coitado, um pobre, eu não casar com uma outra moça mais pobre. Então, esse elemento impositivo ele não existe mais, existe a liberdade. Mas você assume um compromisso peronomútil. Veja. Né? Se isso passar, eu vou, assim, eu sou inscrito no BDFan e recebo lá as revistas e vou começar a lê-las, sinceramente. Eu assino por causa do meu advogado que faz a área de família.
Mas eu vou, porque assim, Não é essa é puxando a a diferença. sardinha para o nosso lado, não, mas você está inscrito num instituto maravilhoso. Ah, que bom, que bom. Não, fico feliz em saber, porque assim, eu fico pensando Um aqui. Bedermano. Isso aí, Bedermano. não, mas Somos eu juro, eu Bedermanos. vou começar a ler e a estudar, porque essa diferenciação, essa eu entendi. Se passar essa reforma, a lealdade, então a gente vai casar, aí nós vamos fazer um pacto. Falou, ó, não espere fidelidade assim de mim. Quem vai casar com um cara desse? Eu jamais casaria com Eu também. alguém de quem eu não possa esperar a fidelidade. Mas assim, qual é o fundamento? Mas, assim, veja, as cabeças mais jovens, eu não sei, acho que a gente nem consegue muito Sim, alcançar. concordo, Eu vejo que eu não concordo. consigo. Eu também. O legal da discussão aqui é a questão das análise cultural do fenômeno. Eu sou mestre em prometer e esquecer, mas ela não. Ela não. Tem um livro muito bom que eu li recentemente, que se chama História do Conceito de Família. Olha, vou ler. Não, eu vou te dar de presente o livro. Olha, ó, você tá vendo? Não, hein? então, ela me lembra, eu te mando lá no escritório. Mostra bem como era, né? Assim, as diversas formações de família, como é que se dava a manutenção da família, o papel da mulher na Grécia, por exemplo. Mas em todos esses casos, você tem épocas que mudam e que novos valores são agregados. A gente parece que vive um período em que os valores estão sendo retirados. Eu entendo a sua sensação. A gente está vivendo uma era da contratualização dentro do direito de família, da contratualização do direito de família. Legal. Muito bom conceito. Então, por exemplo, Gostei do conceito. a gente combina que se você me trair, e tem pactos, né, assim, conhecidos, famosos, se você me trair, você tem que me pagar $1 milhão de dólares. Isso é possível, hoje, no Brasil. Veja, isso está começando a ser compreendido no Brasil. Mas eu acho que, assim, já que querem contratualizar, então vamos contratualizar direito. O que é combinado não é caro. Então, vamos executar. Você me traiu, vou receber $1 milhão de dólares. Sim, não. Aí é a liberdade das partes em contratarem como elas querem que vá funcionar o relacionamento. Tá, mas assim, pensando aqui agora... É a tendência. Não, mas isso. Assim, pensando aqui agora, eu estou pensando o seguinte. Aquelas ideias que não têm condições de concretude. Nós dois vamos nos casar. Aí ele falou assim, nós vamos fazer um pacto, a gente vai casar, vamos ser felizes para sempre, vamos ter filho. Hoje eu estou empregado, você está empregado, estamos bem, está tudo beleza. Tá. Mas o novo sistema agora permite que a gente faça um contrato. Aí você fala assim para mim, então, Caio, mas você põe aí o seguinte, eu estou sendo leal, não espere fidelidade sem de mim. Quem vai assumir uma dessa? Tem quem assuma. Tem quem pense do mesmo jeito. Você sabe onde isso é muito comum? Onde? Nas relações homoafetivas. Não sabia disso. Nas relações homoafetivas. É muito comum isso? Assim, eu tenho muitos amigos que têm, na verdade, nem precisam fazer contrato. Eles têm um combinado. E eles me falaram que isso é muito comum nas relações homoafetivas, de que eles combinam, olha, eu vou trair, você vai trair, aí tem lá a regra. Não pode sair mais de 3 vezes, se começar a se apegar, se começar a se apaixonar, não vê mais a pessoa, ou então me conta. Tem tantos combinados que a gente nem imagina, que a gente nem passa. Um amigo meu me falou que ele e o marido têm esse combinado. Eles são casados, se amam, querem dividir a vida. Agora, se um dia um quiser sair com outro cara e o outro quiser... Ok, só não pode se apaixonar. Mas como é que controla não se apaixonar, né? E se apaixonar, tem que contrair imediatamente... Quer dizer, isso para mim, que sou jurássica, na minha cabeça é um pouco confuso. Mas eu respeito. Não, sim, se para eles funciona, ótimo. Sim, claro, sempre, ótimo. Sempre.
Aí eu acho que cada um tem que ver o que funciona para si. Para mim, não funcionaria nunca, porque eu não aceitaria jamais uma traição. Não, então... Mas há quem aceite. Não, mas há quem assim... entenda que tudo bem. Olha, eu já tive clientes no escritório que não se preocupam se o marido trai. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema que ele me traia. Eu entendo. Aí, assim, eu não sei até que ponto realmente entende, ou é conveniência, ou se realmente tem uma cabeça mais aberta que a minha. Assim, eu queria só assim, deixar claro uma coisa. A gente está dando opinião aqui no que pertine ao aspecto pessoal, aos valores de cada um. Boa. Né? Estamos falando da minha posição que bate com a posição dela. O que não quer dizer falta de respeito, condenação a qualquer padrão que seja, né? Simplesmente estamos assim, ela está colocando as novas famílias e esse fenômeno que eu desconhecia, que é da contratualização cada vez maior do direito de família. Vai ter quem concorde, vai ter quem discorde, mas eu acho que a complexidade do fenômeno família, opinião pessoal, a complexidade do fenômeno família, base de toda e qualquer sociedade, até mesmo historicamente, é muito relevante, está muito mais relevante, melhor, ele é muito mais relevante do que qualquer tipo de contratualização ou de relativização dos costumes. Não é ser, como a gente brinca aqui, jurássico, não é ser conservador, nada disso. Cada um tem o seu portfólio de valores. A minha tia, com quem eu advogo até hoje, ela tem 80 anos, ela sempre diz isso. Eu não defendo pessoas, eu defendo direitos. Então, tecnicamente, o advogado ele pode ter a posição dele, mas ele defende o cliente e você tem todo o benefício, até debaixo d'água, aonde for, concordando ou discordando com a posição. Não, até porque quem somos nós para fazer julgamento ou juízo de valor? Né? Nós também, possivelmente, somos julgados pelas nossas posições pessoais. Sim, claro, né? claro. Agora, nós defendemos direitos. E o direito da liberdade do outro querer viver a vida dele da forma como ele acha melhor, desde que ele não invada o espaço de ninguém, não faça mal a ninguém, não prejudique ninguém, eu acho que isso. É exatamente o que a gente tem que defender, ok. Voltando aqui. As pessoas hoje que sofrem uma traição, sofrem um divórcio, né, tem aquele processo todo, o que ela pode fazer além do divórcio para tentar preservar os próprios direitos, se ressarce. E aqui eu estou dividindo, a minha cabeça está trabalhando numa coisa que você conhece mais do que eu, do Gustavo Sintepedino. O direito, a situação sim jurídica patrimonial e a situação jurídica existencial. Certo? Ou seja, quando você tem o rompimento de um casamento, você tem a situação jurídica patrimonial, que é o patrimônio, a divisão, e você tem o existencial, a relação entre os cônjuges, a relação com os filhos, essa coisa toda. Mas além do divórcio, o que a pessoa que se sente lesada pode fazer? Olha... É uma pergunta meio abstrata, nem eu entendi direito. Não, mas vamos lá, assim, se ela foi traída e teve divórcio, eu torço para que ela tenha escolhido bem o regime de casamento. Gostei muito. Torço para que ela tenha escolhido muito bem o regime de casamento. Se o marido, na hora de fazer o divórcio, ou a esposa, apresenta ali um patrimônio que não condiz com a expectativa, pelos próprios sinais de riqueza exteriores e tal, que se faça uma investigação patrimonial para ver se não ocultou patrimônio. Sim. Né? Fora isso, acho que não tem seria uma ação indenizatória? Só porque traiu? Não. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o que é pior, a traição física ou a traição financeira? Hoje, na jurisprudência, não estou perguntando assim, existe alguma... Olha, para traição física não tem muito o que fazer, me parece, né? Você vai sofrer, você vai se decepcionar, se você tinha expectativa de não ser traído. Sim. Se você não tem como comprovar um dano
realmente significativo que enseje, né, o pagamento de danos morais, você também não vai receber danos morais. Tá. Agora, a traição financeira, eu acho que o dinheiro deixa rastro. O dinheiro deixa rastro. Então, se você contratar um bom advogado, eu acho que você ainda pode recuperar este dano. Mas seria indenizável essa traição financeira ou não? Veja, tem a violência patrimonial, né? Hoje em dia existe a violência patrimonial, que ela tem várias formas de violência patrimonial, mas não existe assim uma indenização. Assim, veja, eu desconheço uma indenização específica, né? Eu acho que você tem meios de brigar para que ela não ocorra, enfim, para que isso no final do dia não se efetive. Cairia então no dano material. Alguma coisa assim. Tá. Não, e assim, eu fico pensando quando assim, existe algum reflexo? É uma pergunta genuína, eu não sei. Existe algum reflexo quanto ao direito de visita dos filhos decorrente da traição? Não, porque assim, o pai ou a mãe não vão deixar de ser pai e mãe só porque traíram seu cônjuge. Tá. Não. Tá. Então, assim, se é um bom pai, se é uma boa mãe, se exerce, né, o direito, que a gente fala o seguinte, você pode até se separar da sua esposa, mas se você tem filhos, você vai ser para sempre um casal parental. Ah, sim. Você vai ser para sempre. Então, assim... Pô, que legal, nunca tinha... Você vai ser para sempre um casal... Não existe ex-filho, né? Não existe ex-filho, né? Ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho não. Então, assim, hoje em dia a regra é a guarda compartilhada. Que regra de guarda compartilhada é completamente diferente de regra de convivência. Você pode explicar para mim? Claro, a guarda diz respeito à tomada de decisões da vida da criança. Então, em que escola vai estudar, que religião vai seguir, que médico vai frequentar. Isso é a guarda. Então, a regra é a guarda compartilhada. Tanto o pai quanto a mãe têm o direito e o dever de compartilhar sobre a vida daquela criança. Certo. A convivência é o tempo que você passa com a criança. Então, se dorme finais de semanas alternados, dias alternados. Então, a regra, né, em tese, é a guarda compartilhada. Pai e mãe tomam juntos as decisões da vida dos filhos. Pode existir guarda compartilhada sem tanta convivência? Ah, sim. Sim, dependendo do formato da família. Então, às vezes, o pai trabalha muito mais que a mãe, ou vice-versa. Entendo. Aí vai passar muito mais tempo agora ficou com a mãe ou com o pai do que mais a decisão da família, a decisão da vida daquela criança vai ser tomada em conjunto. Agora, você tem que exercer essa guarda compartilhada para ter direito a ela. Então, não adianta, você só está disponível quando você quer. Não. Temos um problema aqui, temos que resolver esse problema do nosso filho. Então, você quer exercer a guarda compartilhada? Esteja disponível para conversar e decidir comigo. Se eu provo que o pai ou a mãe nunca estão disponíveis para compartilhar a decisão, aí eu posso ir na justiça e pedir a guarda unilateral. O direito de família, o direito de sucessões, por exemplo, eu estou penando, vendo um cachorro, estou estudando muito, porque lá no escritório de Pindamonhangaba, a minha tia tem muita coisa imobiliária. Fazenda, retificação, uso capião, coisas que tecnicamente, desde que eu comprei o hospital, direito indenizatório, responsabilidade em civil e direito médico e bioética, e pensei comigo, isolo o resto, contratei pessoas que sabem, tudo, né? Que façam, e acabei fazendo isso. Pra você ter uma ideia, eu assino o Jubidefan, os livros chegam, as revistas chegam, eu vou lá no Kleber, que é o meu advogado, e falo assim, tá aqui, estude, leia, pra você poder fazer. Eu acabo... Frequência, você vai amar o IBDFAN. Você vai amar o IBDFAN. Não, então, eu vou começar a ver, porque são questões interessantes que eu tô com um caso agora, no Rio de Janeiro, em que, pela segunda vez, eu consegui a prisão do cara, os alimentos. A primeira, ele ficou preso os 30 dias. E o patrimônio, provavelmente, há muita convicção de que o patrimônio está oculto. Tanto é que a gente vai trazer
a vovó pro processo Lindo. para fazer isso. Lindo. E Como quando eu te saiu, não, e quando saiu o segundo mandado de prisão, agora o cara me cria um canal no Instagram em defesa dos maridos injustiçados. Não, eu vou te mandar o link. Ah, não, por favor, É. não esqueça, ó. E tem muita gente dando apoio pro cara. Muita gente dando apoio pro cara. Por quê? Porque no processo ficou provada a capacidade econômica dele. Os sinais exteriores de riqueza provam. Mas então, só que é aquele negócio. Aí o cara faz uma inscrição no Uber e fala que é Uber. Só que tem uma coisa: transitou em julgado, tudo. Nós estamos em cumprimento de sentença. Hoje em dia, as relações estão tão plásticas, tão líquidas mesmo, líquidas. Elas estão tão líquidas. As pessoas não tem mais respeitam, limite. né? Não tem mais a gente limite. acaba banalizando. Eu acho que a gente não tem responsabilidade afetiva. Sim, concordo plenamente. Eu acho que assim, as expressão. pessoas não têm responsabilidade afetiva mais. Ah, bom, eu sou assim, o mundo... Você já reparou como as pessoas estão egoístas? Eu sou assim. Se quiser, me aceite como eu sou. Mas as isso pessoas não é 1-1, é 2-0. Sempre é assim. Não. Mas o legal, aí você puxou assim, minha língua, eu adoro esse tema, por quê? Você tem, uma vez, já vou lembrar o nome do filósofo que veio aqui para São Paulo para dar uma palestra, e perguntaram para ele lá, né, sobre relacionamento humano, a questão da ética, desde o Levinas, um filósofo lituano. Toda a tradição da ética filosófica ocidental era o eu, o que eu devo fazer, as minhas decisões, o eu. O Levinas traz a chamada, uma metáfora, a ética do rosto. O que é isso? O problema assim, da ética não está em mim, está no outro. Eu tenho que pensar no outro, não em mim. É lógico, eu vou pensar na minha questão, mas não sou eu comigo Lindo, mesmo. Você tem responsabilidade subjetiva, você tem que ser responsável pelo que o outro entende. Sim, exatamente. Você tem que ser responsável pelo que o outro sente. Um mero rompimento de uma relação não gera nenhuma punição, e eu entendi, posso estar errado, que mesmo que o traído fique em depressão só pela traição. Não, veja, se ele ficou em depressão pela traição, essa depressão é comprovada, ele pode sim deixar um dano. Desculpa, equívoco. Agora, ele não pode, só porque traiu, então vai dar uma indenização. Ele tá de boa, porque traiu, só porque me traiu. E se desculpa. Mas mesmo assim... Mas olha, eu tenho dúvida de como seria esse julgado, viu? Assim, nos dias de hoje, eu entraria com uma ação convicta de que aquela pessoa que ficou em depressão pela traição tem direito a danos morais. Mas eu teria muito medo e muita dúvida de como seria julgado. Olha, eu só não vou te dar o livro, porque eu só tenho um. Tem um clássico de Portugal, Confiança e Responsabilidade. Teoria da Confiança e Responsabilidade Civil. É da Almedina, é lá de Portugal. Tá. É um livro complexo. Não, tá no escritório, eu tiro foto, te mando. A tese dele eu estou fichando o livro para escrever um outro artigo. É um livro complexo, mas a tese dele e você encontra também no livro Boa Fé Objetiva, do Menezes Cordeiro, e num outro autor português. Ele diz o seguinte: responsabilidade é fenômeno social. Responsabilidade é a irmã gêmea da liberdade. O que ele quer dizer é o seguinte: você tem o dano moral, o dano material, o dano estético, mas você tem um dano decorrente simplesmente da quebra da confiança. E o que é confiança? E qual é a lesão a confiança? A quebra da legítima expectativa. Sim. Então, assim, você vai ser indenizada se
você sofreu, se você não sofreu, pouco importa. Importa que você tinha uma expectativa. E sofre. Não adianta dizer que não, porque Imagina. sofre. Eu admiro essas pessoas, né, que falam Ah, que... não, mas tem de tudo. Eu admiro, porque... Tem de tudo. Você tem a ética da convicção, aquilo que é seu. Você tem como a sua história, a sua educação, tem como certo e errado. Convicções, ética da convicção. Te levaram, te fizeram entenda bem. Max Weber está falando em política. São duas palestras, digamos assim, duas conferências que ele deu. Está num livro Duas Vocações de Ciência e Política. Então ele fala ética da convicção. É o que você tem consigo como, entre mil aspas, a diferenciação de certo e errado. Uhum. A ética da responsabilidade é a ética que deriva, e eu estou adaptando da política, volto a dizer, a ética da responsabilidade não é igual à ética da convicção, porque você pode estar em determinado cargo, em determinada instituição, aquilo não é ilegal, aquilo é legal, mas aquilo te afronta. E você tem que ter a ponderação de pensar assim, eu estou aqui. Eu estou num conjunto de pessoas ou numa essa instituição. Eu tenho que ter responsabilidade com a empresa ou com a instituição onde eu estou. Sim. Por isso, ética da responsabilidade. Eu tenho que, ainda que afete a minha ética da convicção. Ou então... Que demais. Ou então, isso parou. É do português? Não, do Max Weber, seu sociólogo. Sociólogo alemão, tá. Max Weber. É fininho assim, maravilhoso, vale a pena ler. Ou então, o que você não pode estando num lugar, não tem nada ilegal, nada errado. Aqui, aquela instituição tem uma ética da responsabilidade, uma ética própria daquela instituição, seja no geral, seja em microdecisões. Você não pode deixar a sua ética da convicção interferir aqui, porque você tem uma responsabilidade, daí o nome, com aquela instituição. É lógico que você sempre tem a opção de parou. Para mim não dá. Fui. Mas daí isso que eu ia falar. Aquilo ali não te pertence, você pega e vai embora. Sim, você está sendo leal a você perfeito, e responsável com tudo. Isso. Mas esse tipo de situação não é melhor nem pior do que você respeitar exemplo, você está prefeito de uma... É um exemplo chulo. Não, mas você está prefeito de uma cidade. E você precisa fazer alguma coisa para um interesse comum ali. Isso vai prejudicar uma parte das pessoas. Aquilo te come por dentro. Mas você tem que fazer. Ética da responsabilidade. A ética da convicção não pode entrar no meio. Sem dúvida. Elas estão diferentes. Sem dúvida. Entendeu? E como a gente consegue equilibrar, adequar as duas éticas, que é uma coisa extremamente complicada. Você já deve ter passado, eu já passei por isso em alguns lugares. Vezes. E que eu falava assim, puta, eu não concordo com isso. Mas eu tô aqui no escritório e eu preciso, vestir a roupa do Batman e ser... Acho que a gente faz essa ponderação todos os muitas dias. vezes. Sim. Para quem tem filho, você às vezes tem certas situações em que você, quando os meus filhos nasceu, a minha mulher me deu um livro Educar Meninos. E eu li algumas coisas, chato pra cacete. Mas daí, assim, tinha um capítulo que falava assim, pai não é amigo. Eu falei, primeiro filho, homem. Como não é amigo? Não já amigo do meu filho. Aí eu fui ler. O pai é o que traz o superego, é o que traz as regras da sociedade pro filho. Se você for amigão do seu pai, ninguém aceita a repreensão do amigo. Não da forma como aceita do pai. Então toma cuidado para você não ser amigão do seu filho. O seu filho vai adotar um tio, um primo mais velho que vai ter como amigo. Figura. Claro. E aquilo vai doer no você. E eu passo isso todo dia. Dói, mas machuca.
Porque, não, pai, vou com o tio Rodrigo. Engraçado, eu vejo isso na minha irmã. Eu tenho 3 sobrinhas que, graças a Deus, são filhas da minha irmã, não são de nenhuma cunhada, porque na minha cabeça elas também são minhas filhas. E aí às vezes, eu vejo assim, não fica brava se você for ouvir isso, mas assim, às vezes eu vejo assim, eu falando, posso levar as meninas não sei onde, quero comprar roupa, o momento da tia, mas agora eu tenho ficado mais cuidadosa em falar, não, a mamãe também vai junto, porque a gente sente, é sutil, às vezes a pessoa nem percebe, mas parece que a gente está invadindo um espaço que a gente quer invadir, não porque quer invadir o espaço, porque a gente quer ter esse papel também. Mas é uma regra. É uma regra. Acho que a minha irmã se dói um pouco. Então, não, mas é uma regra que é difícil de desarmonizar, porque eu mesmo, às vezes, eu tô assim, com o meu menino ali, e eu tenho que repreendê-lo, entendeu? E se você for amigão, né, você não vai ter o respeito pra isso. Exatamente. Então, pai, isso aqui a gente sofre, a gente mia pra cacete, mas é muito interessante porque aí eu volto, a ética da responsabilidade. A vontade é uma coisa, né, é muito legal. Esse livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, sobre a banalidade do mal. Eu vou anotar todos. Não, eu vou te mandar. Ela não vai me deixar esquecer. Anotar. Não, você só ver. Você anota, mas eu pego o endereço do seu escritório, boto na Amazon, mas eu vou. Você vai amar conversar com o Mário. O problema é que eu falo mais que pobre na chuva, né? Então, eu ouvir você não é sacrifício nenhum. Obrigado. Coisa, pelo amor de Deus, que delícia. Eu vou ter que encerrar agora. Aí você volta pra gente falar, porque do assunto mesmo nós falamos muito pouco. É que a conversa com você. Vamos colocar eu e o meu sócio Mário. Traz ele aqui. Porque a gente pensa muito diferente em algumas coisas. Mas assim, ele é também brilhante, você vai amar conversar com ele. Então tá marcado, você promete pra mim que você volta aqui, traz o Mário aqui. Eu vou. Você que tem que prometer que você vai me chamar. Não, mas com certeza. Você pode ter certeza. Porque você é uma mulher muito inteligente, você é muito perspicaz. Obrigada, isso hoje em dia é assim, você é muito inteligente e muito perspicaz. Não. Eu já lidei com advogados suficientemente. Eu sou formado em 94. Então, assim, eu já lidei e já dei emprego para advogados de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. E a advocacia, em poucos, vira pele. Eu tenho uma diferenciação. Formados em direito e advogados. E a diferença não é a OAB. Há formados em direito que tem OAB. Exercem, mas não são advogados. Eu nem imagino, nem esse passa pela minha cabeça que eu seria vira pele, advogado. Vira pele. Pele, tá em mim. Eu acho que a gente tem isso desde criança. Também acho. Sabe, eu não poderia ser outra coisa. Eu não poderia. Eu tenho orgulho de dizer assim, a gente estava em família ali e perguntaram pro meu filho, ô Grêmio, o que você quer ser? Ele falou assim, eu quero ser jogador de futebol. Ele é menorzinho. A Luísa, minha filha, virou, olha a estrutura da frase. Eu vou ser advogada. É diferente. Eu não quero ser advogada. Eu vou ser advogada. E ela é de uma esperteza, de uma esse tipo de coisa enorme. Que fantástico. Eu vou ter que encerrar, infelizmente. Obrigada. Mas, obrigado. Espero ter conseguido responder. Não, eu não deixei você falar muito, a gente falou de outras coisas, mas daí você volta, eu prometo que eu deixo. Vou voltar também com o Mário, que vai ser maravilhoso conversar com ele. A gente sim, conversar em 3 vai ser melhor. Ele agora é o relator do Código de Processo da Reforma, né? A gente não concorda muito em algumas coisas, mas eu sempre respeito muito ele sempre me respeita muito também. Mas da parte de sucessões, ele que é o relator. Nossa, eu vou adorar porque é assim, o diálogo, como eu falo sempre, a nossa função aqui é trazer conhecimento. É tentar aprofundar o conhecimento. Se você quiser algum assunto, alguma coisa que tenha a ver com o conhecimento, se você tiver dúvidas, perguntas, você manda pra gente manda para a doutora Vanessa. Esse é um prazer. Obrigado, querido, eu te agradeço muito. A questão é trazer conhecimento que lide com a vida prática das pessoas. Como eu disse, graças a Deus, sextou.
Estamos na Posso UTI. só dar um recado Claro, para as deve. pessoas? Eu não sei se a gente conseguiu atingir o objetivo de falar tudo que queria, mas eu acho que tem uma frase que resume tudo que a gente gostaria de falar. Responsabilidade afetiva. Tenham responsabilidade afetiva. Isso acho que é o começo de tudo. Responsabilidade afetiva com o próximo, com o entorno, consigo mesmo. Não, ótimo, concordo assim, plenamente. Hoje em dia há uma leviandade afetiva muito grande. Muito. Né? As pessoas não estão nem aí pro outro. Sabe, como se a vida fosse banal. Exatamente. A vida do outro fosse banal. Você tem outro livrinho, eu vou marcar também para eu não esquecer, que é do acidente, né? Jung Chun, eu não sei pronunciar o nome dele, é um filósofo. Eu tô vendo, você tá falando, eu tô vendo, Jung Chun Chan. Alguma coisa assim, A Sociedade do Cansaço. O título diz menos do que é a obra, um livro pequenininho assim, mas é violento, exatamente nesse sentido. Exatamente nesse sentido. Ele tem um outro que é A Sociedade da Transparência. Então ele mostra como é que quanto mais transparente a sociedade é, menos ela é transparente. Parece um paradoxo, mas não é. Nossa, que interessante. Quanto mais as pessoas se mostram, elas não mostram o que elas são. A transparência é fictícia. O Instagram tá aí. Como eu disse mais uma vez, assim, sextou, graças a Deus. Estamos na UTI, mas não estamos doentes. Estamos aqui para tratar o desconhecimento. Obrigado, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau. Que demais.